Capítulo 14. Gustavo perde a vida numa cilada. O barão estava visivelmente preocupado. Caminhava de um lado a outro do seu gabinete imerso em profundos pensamentos. Finalmente, tirou novamente do bolso o bilhete de Marguerite, leu e amassou-o com raiva. Se tivesse coragem, contaria tudo a Geneviève. Mas não tinha. Sabia que Marguerite já o esperava na cabana. Não queria ir, mas por fim, resolveu. Haveria de enfrentá-la. Convencê-la a deixá-lo em paz. Apanhou o sobretudo e saiu. A cavalo, dirigiu-se ao local do encontro. A porta da cabana estava fechada, mas Gustavo abriu com facilidade. Entrou. A condessa já o esperava sentada a uma cadeira. Estava só. Gustavo nem percebeu que a ama não a acompanhava como de costume para vigiar a porta do lado de fora. Cumprimentou-a friamente dizendo logo após: não desejava este encontro. Contudo vim para que possamos resolver nossos problemas de uma vez. Um brilho de ódio perpassou pelos olhos pintados da condessa. Também não desejo outra coisa, acentuou com alguma ironia. Parece que vossa leviandade não deixa margem à dúvida. Depois do amor que me jurastes, de tudo quanto houve entre nós, soubestes ferir meus sentimentos de mulher. Acreditando-a mais compreensiva, o barão argumentou com sinceridade: o que houve entre nós foi um erro. Muitos males ocasionaram para nós dois. Compreenda, condessa. Eu era jovem e amar de minha primeira mulher não me tocava de maneira profunda. Gostava dela, mas hoje sei que nunca amei com plenitude. Vossa beleza fascinou-me e os costumes libertinos da corte nos empurraram ao adultério. Entretanto, a paixão é um vício e jamais nos poderá tornar felizes, principalmente quando traímos nossos deveres. Quase fizemos de Lívia uma assassina e por pouca não perdestes a vida. Destruímos Lívia que muito sofreu pelo nosso crime. O conde sempre foi um homem de bem e não merece que lhe manchemos a honra. A condessa sentiu recrudescer o ódio dentro de si. Sorriu maldosa quando disse: dizeis isso agora. Quando já não tendes mais amor por mim. A condessa, num arroubo de emoção, levantou-se aproximando-se do barão que de pé a fitava com serenidade. Entretanto, Gustavo, eu ainda te amo. Eu te amo. Não sentes que possa suportar teu desprezo? Gustavo olhou-a com firmeza. Por favor, condessa. Eu vos peço. Desejo que possais compreender que não vos desprezo. Gostaria que perdoasseis se vos fiz algum mal. Porém, só agora sou feliz. Só agora encontrei a paz, a ternura de um amor verdadeiro. A plenitude que sempre busquei encontrei no amor de Geneviève e sou sincero. Desejo apenas fazê-la feliz. A condessa não conteve a avalanche de revolta. Não posso crer que ela seja mais mulher do que eu. Uma criança. É ridículo. Gustavo procurou acalmá-la. Voltai à realidade, condessa, ela é vossa única filha. Pretendeis destruí-la? Claro que não, mas és meu muito antes dela. E depois, ela não precisará saber. Lançando olhares misteriosos ao redor, ela tornou: se quiseres, ainda posso salvar-te. Dize que serás meu como dantes e tudo estará resolvido. Caso contrário, destruirei tua felicidade. Se não me quiseres, não a terás também. Gustavo perdeu a calma, compreendeu que ela tramara alguma coisa terrível. Uma sensação de perigo iminente o acometeu. Que fizestes? Condessa? Que planejastes para me destruir? Ela, parecendo dominada pela emoção violenta, abraçou-o com força. Gustavo, sê meu. Dize que me amas. Revoltado, ele a repeliu procurando desvencilhar-se dela, tentando sair dali o mais breve possível, mas ela o agarrava febrilmente. Entre soluços suplicou ardentemente, ajoelhando-se a seus pés: concorda, Gustavo. Eu te amo, concorda e posso salvar-te. Nesse exato instante a porta abriu-se estrepitosamente e a figura agressiva do conde surgiu na soleira. O barão viu horrorizado que a condessa se lançou nos braços do marido, suplicando ajuda.
Dolorosamente surpreendido, pode ver a figura de Genevieve, com um rosto transmudado de dor, pedir que o poupassem. Depois, sem que pudesse dizer nada ou tentar explicar-se, sentiu que o sangue lhe corria pelo corpo, empapando-lhe a roupa. Seus olhos turvaram-se, suas pernas se foram dobrando inapelavelmente. Quis gritar para a esposa que era inocente, mas não conseguiu. Caiu ao chão e, por mais que lutasse para reerguer-se, seus pensamentos perderam-se nas brumas da inconsciência. Genevieve lançou-se sobre Gustavo, chorando copiosamente, enquanto que o conde, ainda pálido e enraivecido, abraçava a condessa, que, em lágrimas assustadas, extravasava suas emoções. Não planejara a presença do conde. Como ele descobrira o encontro? Desejava apenas que Genevieve soubesse a verdade para separar-se do barão, mas não desejara que o marido se envolvesse. Ele era mais perspicaz do que a filha e seria mais difícil iludi-lo. Em todo caso, saíra-se bem. Ele a julgava a vítima não culpada. Vendo a filha em prantos, ergueu-a, dizendo-lhe com carinho: "Não chores por ele. Era um canalha. Neste mundo não há lugar para eles." A jovem baronesa, transida de dor, parecia morrer. A condessa abraçou-a enquanto dizia com fingida ternura: "Filha, não queria causar-te esse desgosto. Mas a perseguição do barão não me dava sossego. Supliquei que me deixasse em paz. Já no tempo da primeira mulher ele me perseguia tanto que ela quase me assassinou por isso. Quis impedir teu casamento, mas parecias tão feliz. Pensei que ele tivesse mudado. Porém, isso não aconteceu. Continuou a perseguir-me sem descanso. Hoje vim implorar-lhe que me esquecesse. Porém, não sabia que nos iriam encontrar." Por sorte, ajuntou o conde, ouvi a conversa de Ana com Genevieve e consegui chegar primeiro. O canalha está morto. Ambas estão livres. Genevieve não suportou mais. Sentiu uma dor profunda no peito e, lançando furtivo olhar para o corpo de Gustavo estendido no chão, caiu, perdendo os sentidos. No silêncio da sala de rememoração ouviu-se a voz entrecortada de Nina num desabafo incontrolável: "Meu Deus! Tende piedade de mim. Ele era inocente. Ele era inocente." Abraçou-se a Cora soluçante enquanto as luzes se acendiam novamente. "Acalma-te, meu bem, agora sabes a verdade. Agora sabes. Pobre Gustavo! Quanta injustiça lhe fizemos!" Suspirava ela enternecida: "Meu Deus, como poderei repará-las?" Cora afagava carinhosamente a cabeça da amiga, aconchegada ao seu ombro. "A verdade, seja qual for, sempre nos beneficia se soubermos aproveitar os erros passados como preciosas lições de aprimoramento espiritual. Deus permitiu hoje que a mágoa secreta do teu coração se esvaísse, embora revelação tivesse reservado dolorosa surpresa." Tens razão. Gustavo sempre foi o maior amor de minha vida. Recordo-me com desoladora tristeza dos dias que se seguiram à sua morte. Apesar da imensa desilusão que me corrói a alma, eu era uma mulher forte moralmente. Durante aqueles dias, muitas vezes pensei em enlouquecer. Ninguém soube a causa da tragédia. Um acidente com a arma durante a preparação de uma caçada foi a justificativa dos meus pais para a trágica morte do barão. Confesso que estava aturdida e não tomei parte nas explicações do acidente, onde ninguém ousaria duvidar da palavra do conde de Ancor. Meu marido não tinha parentes próximos que pudessem esmiuçar a questão e, assim, o crime ficou impune pelas leis humanas, tão deficientes na ocasião. Nina fez uma pausa, enquanto que o orientador perguntou sereno: "Lembras-te de tudo com clareza?" "Sim", respondeu Nina. "Parece que um véu foi me arrancado da mente. Todos os acontecimentos de então me acodem à memória." "Poderá descrevê-los?" "Perfeitamente. Como já disse, apesar do golpe mortal que receberá, reagi. Tinha 3 filhos que precisavam de mim e do meu carinho. Gus encontrava-se inconsolável, não se conformava de perder o pai, logo depois de ter encontrado a alegria de um novo lar, e acusava Deus de injusto e mau. Foi-me preciso muita coragem para vencer minha própria dor e poder socorrê-los. Apesar de tudo quanto Gustavo fizera, o filho era inocente e não devia jamais saber a verdade.
Eu não tinha o direito de destruir-lhe no coração os nobres sentimentos que seu pai lhe inspirava. Voltamos para Varenne e nossa dor continuava incessante. Lá, tudo nos lembrava a forte personalidade de Gustavo, sua figura, suas palavras, seus gestos, sua risada franca e sonora. Durante o dia, eu fazia o possível para entreter as crianças, usando toda minha força de vontade para isso, mais do que nunca disposta a educá-los para que fossem homens úteis e de bem, para que jamais se deixassem arrastar pelas paixões e pelos erros humanos, como Gustavo. Mas, à noite, quando me recolhia na solidão triste dos meus aposentos, onde o eco alegre da sua voz jamais soaria, quando me estendia no leito enorme e vazio, onde suas mãos fortes e meigas jamais me aconchegariam, toda a dor, toda a mágoa profunda se extravasava na avalanche de lágrimas e de angústia. Jamais duvidara do seu amor por mim. Jamais pensara que pudesse ter sido mentira. No entanto, era para minha mãe que ele vibrava de amor, enquanto que eu tinha sido apenas pretexto, servindo de meio para que ele pudesse atingir um fim. Às vezes pensava que meu amor por Gus, tão correspondido, o tivesse também influenciado ao nosso casamento. Revirava-me no leito aflita e angustiada e muitas vezes cheguei a indagar em alta voz, como se ele me pudesse ouvir: por que fez isso comigo, Gustavo? Por quê? Chorava copiosamente e quase não dormia. Emagrecia a olhos vistos e a custo mantinha calma diante das crianças. A princípio evitava a presença de meus pais. Mas sempre tive horror às injustiças. Acreditava minha mãe inocente. Ela era minha mãe. Jamais pensei que pudesse ocultar-me a verdade. Mas, no meio da provação mais rude, Deus sempre coloca a mão amiga e sustentadora. Para mim um amparo nessa hora, Dr. Villefort. Amigo dedicado e querido, soube multiplicar-se em cuidados, como faria o pai mais extremoso. Sua presença tinha o condão de dar-me forças novas. Foi graças a ele que consegui perdoar. Agora sei que ele sabia da verdade e que falava com conhecimento de causa. Nunca aceitou a culpabilidade de Gustavo. Contei-lhe tudo num desabafo e, para surpresa minha, tornou a tragédia consumou-se. Pobre barão! Como deve estar sofrendo! Se, como pensamos, a alma sobrevive após a morte do corpo, certamente os remorsos não lhe darão tréguas. Ele me olhou com firmeza e declarou: para mim as coisas ainda não estão claras. Gustavo vos amava com sinceridade e arrebatamento, não acredito nessa história. Sobressaltei-me, achais que minha mãe teria mentido? Nós vimos com nossos próprios olhos. Não quero julgar. Porém, as aparências enganam. Confio no caráter e no amor do barão. Era um homem de bem. Algo deve ter acontecido, alguma coisa que não podemos compreender por agora, que determinou a tragédia. Dizeis isto para confortar-me. Tudo está muito claro. Preferia ter morrido do que descobrir a verdade. O tempo provará quem tem razão. Vereis, senhora baronesa. Hoje, depois de tanto tempo, compreendo que estava certo. Mas, naquele tempo, a mágoa era muito profunda e a confiança em minha mãe, cega. Não esconda que por vezes, na intimidade do coração sentia um ímpeto de revolta, mas fazia tudo por dominá-lo. Acreditava piamente na sobrevivência do espírito após a morte e aprenderá a aceitar a reencarnação, bem como a justiça perfeita de Deus que dá a cada um segundo suas obras. Doutor Villefort, meu amigo predileto, foi meu orientador. Lia-me o Novo Testamento e explicava-me as parábolas de Jesus com simplicidade e firmeza. Foi o que me deu forças para não sucumbir e continuar lutando. Foi também o que me valeu durante as provas que em minha atribulada encarnação ainda me testava a suportar. Minha filha, tornou o orientador, se quiseres poderemos parar aqui, no que diz respeito à rememoração. Não há mais necessidade. Nina colocou a mão timidamente no braço do dedicado assistente. É verdade. Contudo, existem ainda algumas coisas que eu gostaria de saber. Onde está Gustavo? Por que não o encontrei ao regressar da Terra? Está bem. Podemos continuar então. É necessário que conheças toda a verdade. Acomodemo-nos.